A cobertura de luxo brilhava sob a suave iluminação ambiente, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica do deslumbrante horizonte de Chicago. Lá dentro, porém, o clima estava longe de ser sereno. Ethan Cole se mantinha de pé ao lado do piano de cauda, a postura tensa e as mãos cerradas em punhos. Do outro lado da sala, seus pais, Margaret e Gregory Cole, o observavam com expressões tão frias e inflexíveis quanto o piso de mármore. Ethan, começou Margaret, num tom cortante, isso não está em discussão. O casamento será dentro de um mês, e você vai se casar com Charlotte Whitmore. Ethan zombou, andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Charlotte Whitmore. Vocês só podem estar brincando. Mal a conheço. Ela é praticamente uma estranha. Ela é uma Whitmore, interveio Gregory, a voz grave ressoando como trovão. É só isso que você precisa saber. A parceria com a família Whitmore garantirá o futuro da Cole Industries. É um arranjo mutuamente benéfico. Benéfico para vocês, talvez, retrucou Ethan, virando-se para encará-los. Mas não para mim. Eu não vou me casar com alguém que eu não amo. Esta é a minha vida, não uma fusão de empresas. Os lábios de Margaret se comprimiram até formarem uma linha fina. Sua vida é um privilégio, Ethan. Um que nós lutamos muito para lhe proporcionar. O mínimo que você pode fazer é honrar suas responsabilidades. Minhas responsabilidades, repetiu Ethan, elevando a voz. E a minha felicidade? Ou isso não importa, desde que a empresa se mantenha sólida. O olhar de Margaret ficou ainda mais frio. Você está sendo dramático. O amor não é prioridade aqui, a estabilidade é. Charlotte é uma mulher inteligente, capaz, de uma família respeitável. Ela é perfeita para você. Ela é perfeita para vocês, rebateu Ethan, a frustração fervendo. Isso não tem nada a ver comigo. Gregory se levantou, a figura imponente projetando uma longa sombra pela sala. Basta, Ethan. Ou você segue em frente com esse casamento, ou pode se considerar excluído. Da família, da empresa, de tudo. O coração de Ethan bateu com força no peito. Você realmente faria isso? Me deserdaria por eu não seguir seus planos. Margaret também se levantou, o olhar inabalável. Não vamos precisar, porque você vai fazer o que é certo. O silêncio pairou pesado, como chumbo. Ethan se virou, encarando as luzes cintilantes da cidade através das janelas enormes. Esta conversa acabou, declarou, a voz sem vida. Sumam daqui. Margaret e Gregory trocaram um olhar antes de recolher seus pertences e sair, sem dizer mais nada. O som da porta se fechando ecoou pela cobertura, deixando Ethan sozinho com seus pensamentos. Mais tarde, naquela noite, Ethan vagava pelas ruas de Chicago, a mente acelerada. O ar frio noturno castigava sua pele enquanto ele caminhava sem rumo, tentando pensar em uma saída. Não podia deixar que os pais o controlassem, mas as ameaças deles eram reais. Perder tudo o que construíra não era uma opção. Ao virar uma esquina, seus passos vacilaram. Uma jovem estava sentada na calçada, encostada na parede de um prédio. A mochila, gasta e rasgada, estava ao lado dela, e ela se encolhia dentro de um casaco largo, que pouco a protegia do frio. Ela ergueu a cabeça ao perceber a aproximação, revelando olhos verdes marcantes e moldurados por cabelos castanhos escuros, desgrenhados. Seu olhar era cauteloso, mas havia uma força silenciosa ali que deixou Ethan surpreso. Algum trocado? Perguntou ela, a voz suave, mas firme. Ethan parou, analisando-a por um momento. Qual é o seu nome? Ela hesitou, claramente não acostumada a estranhos que perguntavam mais do que um simples, quando precisa. Lila, respondeu, por fim. A mente de Ethan disparou, formulando uma ideia insana. Lila, repetiu, agachando-se um pouco para encará-la. E se dissesse que posso mudar a sua vida? A testa dela se franziu. Eu diria que você anda vendo filmes demais. Ethan soltou uma risada curta. Justo. Mas estou falando sério. E se eu dissesse que posso tirá-la das ruas, lhe dar um lugar para morar, comida, roupas, tudo de que precisar para recomeçar? Ela semicerrava os olhos, a desconfiança evidente em sua voz. Qual o truque? Ethan se levantou, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Você se casa comigo. Por um ano. Lila o encarou como se ele tivesse perdido o juízo. O quê? Não estou louco, apressou-se Ethan. Só preciso de uma esposa. É complicado, mas é só um acordo de negócios. Você terá tudo de que precisar e, depois de um ano, cada um segue o próprio caminho, sem amarras. Lila balançou a cabeça, rindo amargamente. Isso é algum tipo de piada, certo? Casar com você.
Um completo estranho. Estou falando sério, reforçou Ethan, a voz firme. Vou fazer um contrato. Você terá proteção legal e vou pagar o suficiente para que se recupere de vez. Lila o analisou, a expressão cautelosa aos poucos cedendo. Porque eu? Ethan hesitou. A resposta era óbvia, mas ele se sentia vulnerável para falar. Porque você não me conhece. E não se importa com o meu dinheiro ou meu status. Você é real. Lila abaixou o olhar para as próprias mãos, a cabeça cheia de pensamentos. Aquela oferta era absurda, mas a realidade dela também era. Ela não tinha nada a perder e talvez tivesse muito a ganhar. Está bem, disse, finalmente, encarando-o, mas se você estiver mentindo, eu caio fora. Não estou mentindo, prometeu Ethan. Eles apertaram as mãos para selar o acordo, sem saber o quanto aquele instante mudaria a vida de ambos. Lila estava sentada no aconchego da cobertura de Ethan, os dedos traçando levemente a borda de uma xícara de café. Ela olhava pelas janelas gigantes para o horizonte iluminado de Chicago, um contraste gritante em relação às ruas onde passara o último ano. O ambiente luxuoso parecia surreal, como se ela não fizesse parte daquele lugar. Ethan se sentava do outro lado, observando-a com atenção. Com a camisa impecavelmente alinhada e o ar confiante, ele parecia pertencer a um mundo completamente diferente do dela. Então, começou ela, cautelosa, você quer que eu me case com você só para fugir de outro casamento? Ethan recostou-se na cadeira, a expressão determinada. Em essência, é isso mesmo. Lila riu, mas o som soou amargo. Você nem me conhece. Esse é o ponto, retrucou Ethan. Você não é como as pessoas com quem normalmente convivo. Você é honesta, real. O olhar de Lila se aguçou. Você não sabe disso. Eu poderia estar mentindo para você agora. Então por que não está? Devolveu Ethan, sem desviar o olhar. Lila desviou o olhar, o peito apertado. A confiança dele a deixava nervosa, mas a proposta era tentadora. Era tentadora demais. Um ano atrás, a vida de Lila era completamente diferente. Ela morava em uma casa simples, mas aconchegante, com o pai. Os dias eram preenchidos com música e sonhos de se apresentar em grandes palcos. Seu pai, um homem independente, tinha-lhe ensinado a tocar piano e violão, incentivando seu talento o tempo todo. Mas tudo mudou quando ele adoeceu. As contas médicas cresceram e devoraram as economias da família. A casa foi vendida para cobrir as despesas. Quando ele faleceu, Lila ficou apenas com alguns pertences pessoais e seu violão sarrado. O orgulho a impediu de pedir ajuda a qualquer um. Ela tentou sobreviver tocando nas ruas, em cafeterias pequenas, mas os cachês não cobriam o aluguel. Aos poucos, ela se viu sem teto, agarrando-se à música como o último elo com o passado. Apesar das dificuldades, Lila não desistiu. Sobreviveu um dia de cada vez, protegendo a própria dignidade como podia. Agora, diante daquela proposta absurda de Ethan, seu instinto gritava para ir embora. Não sei, murmurou, rompendo o silêncio. Parece loucura. Ethan suavizou o tom. Eu entendo. Mas não é um golpe, nem tem a ver com amor. É só um arranjo de negócios. Você terá tudo de que precisa. Comida, roupas, um lugar para ficar, e eu vou ajudá-la a recomeçar. Em um ano, nos separamos. Lila o encarou, a vontade de sobreviver lutando contra o medo. O que você ganha com isso? Meus pais, respondeu Ethan, com frustração transparecendo na voz. Eles querem me forçar a um casamento arranjado para unir duas empresas. Se eu já estiver casado, os planos deles vão por água abaixo. Lila franziu a testa. Então eu serei só a sua fachada. Basicamente, admitiu Ethan. Mas vou fazer valer a pena. Você terá controle total dos termos, sua privacidade, sua liberdade, tudo. Os dedos de Lila apertaram a xícara. A ideia de se prender a um estranho era arriscada, mas a alternativa também era voltar às ruas, sem perspectiva. E se eu disser não? Perguntou. Então vou procurar outra pessoa, respondeu Ethan, com sinceridade. Mas espero que pense no assunto. Ela hesitou, ponderando as opções. O risco era grande, mas a oportunidade também. Tudo bem, disse, por fim, firme. Mas se algo der errado, estou fora. Ethan assentiu, aliviado. Justo. Vou pedir ao meu advogado que prepare a papelada amanhã. Ao acompanhá-la até a porta, Lila olhou por cima do ombro. Você está correndo um grande risco, sabia? E se eu me revelar um pesadelo? Ethan esboçou um sorriso contido. Suponho que nós dois estejamos arriscando.
Lila retribuiu o sorriso, incerta, antes de entrar no elevador. Enquanto as portas se fechavam, ela respirou fundo. O que Ethan não sabia, o que ninguém sabia, era que Lila não era apenas uma musicista em dificuldade. Ela era Lila Hanover, filha afastada de Jonathan Hanover, um ex-magnata dos negócios que caíra em desgraça em um escândalo de grande repercussão anos atrás. Lila passara a vida adulta tentando se distanciar do sobrenome da família, determinada a trilhar o próprio caminho. Se Ethan descobrisse quem ela realmente era, tudo poderia desmoronar. Ao descer no elevador, Lila sussurrou: "Você consegue lidar com isso? É só um ano." Mas, no fundo, ela sabia que aquele acordo não seria nada simples. Na primeira manhã de Lila na cobertura de Ethan, tudo parecia real. Ela estava na cozinha, encarando as bancadas de mármore impecáveis e os eletrodomésticos de última geração, sentindo-se completamente deslocada. A geladeira estava abastecida com iguarias importadas cujos nomes ela mal conseguia pronunciar, e a vista das janelas, do chão ao teto, era de tirar o fôlego. Café. A voz de Ethan a surpreendeu ao entrar no comodo, trajando uma camiseta e jeans. "Ah, sim", Lila respondeu, ainda examinando o ambiente como se ele fosse evaporar a qualquer momento. Ethan serviu 2 xícaras e entregou-me a ela, observando enquanto ela tomava um gole cauteloso. "Você parece estar esperando o teto desabar." Lila deu um meio sorriso. É muita coisa. Nunca morei em um lugar assim." "Você vai se acostumar", disse Ethan, apoiando-se no balcão. "Considere parte do acordo." Ela ergueu a sobrancelha. "O acordo." "Casados de um dia para o outro, estranhos no dia seguinte." Ele deu uma risada breve. "É diferente do convencional, admito. Mas você vai ficar bem. Você é mais forte do que parece." Lila não retrucou, apenas continuou a bebericar o café, olhando para o horizonte da cidade. Ela se perguntava quanto tempo conseguiria sustentar essa farsa. Nas semanas seguintes, as diferenças entre os estilos de vida de Ethan e Lila se tornaram cada vez mais evidentes. A independência de Lila entrava em choque com o universo de riqueza e privilégios de Ethan. Ela insistia em cozinhar a própria comida em vez de recorrer à empregada da casa, o que divertia Ethan. "Não achei que fosse possível queimar ovos", ele gracejou certa manhã, enquanto ela tentava raspar a frigideira queimada. "Não enche, senhor prefeito", rebateu Lila, mas com um sorriso se formando nos lábios. Apesar dos constrangimentos, encontraram um ritmo surpreendente. Ethan admirava a sagacidade e o olhar atento de Lila, enquanto ela percebia traços de vulnerabilidade por trás do ar confiante dele. Certa noite, ela o encontrou em seu escritório, encarando uma foto sobre a mesa. Era Ethan criança, sentado no colo do pai. "Você parecia feliz", comentou Lila, encostando-se na porta. Ethan se assustou, depois virou a foto para baixo. "As aparências enganam." Lila entrou alguns passos. "O que aconteceu?" Ethan hesitou e suspirou. "Meus pais sempre foram controladores. Me veem como uma extensão da empresa, não como um indivíduo. Minha vida inteira foi sobre cumprir as expectativas deles." Lila franziu o senho. "Deve ser cansativo." "É", admitiu Ethan. "É por isso que precisei sair dessa. Todo esse lance de casamento não é só para desafiá-los. É para provar que posso tomar minhas próprias decisões." Ela assentiu, a ceticismo inicial dando lugar a uma certa empatia. "Eu entendo mais do que imagina." Outra noite, sem conseguir dormir, Ethan vagou pela cobertura e ouviu uma música suave vinda da sala de estar. Seguiu o som e encontrou Lila ao piano vertical que ficava num canto. Os dedos dela deslizavam sobre as teclas, criando uma melodia envolvente. Ela estava tão imersa que não notou a presença dele. "Você toca incrivelmente bem", elogiou Ethan, baixinho, quando ela terminou. Lila se sobressaltou, virando-se. "Eu não sabia que tinha plateia." "Não sabia que você sabia tocar", comentou Ethan, aproximando-se. "Por que não contou?" Ela deu de ombros, tirando uma mecha de cabelo do rosto. "Não é algo de que eu falo muito. Faz parte de um passado que prefiro manter guardado." Ele a observou, sentindo que havia mais história ali, mas não insistiu. "Bem, devia tocar mais vezes. Você tem muito talento." Lila abriu um sorriso tímido. "Talvez." A primeira prova de fogo do acordo veio em um baile de caridade, algumas semanas depois. Ethan precisava apresentar Lila como sua esposa, e ela se sentia completamente fora de lugar. "Você vai se sair bem", garantiu Ethan, ao entrarem no suntuoso salão de festas. "É só sorrir e acenar." "Falar é fácil para você", murmurou Lila, ajeitando a barra do vestido de gala que pegou emprestado. Enquanto circulavam pelo salão,
Lila surpreendeu a si mesma e a Ethan com sua capacidade de lidar com as pessoas. Seu carisma natural e seu raciocínio rápido conquistaram vários convidados influentes, chegando a deixar até os pais de Ethan sem reação por um instante. Sua esposa é encantadora, comentou um convidado a Ethan. Sim, concordou Ethan, com o olhar repousando em Lila. Ela realmente é. Mas a noite não foi livre de problemas. Margaret Cole puxou Lila para o lado, o sorriso educado que trazia tinha um quê de frieza. Você representou bem o seu papel esta noite, disse Margaret, a voz transbordando condescendência. Obrigada, respondeu Lila, mantendo a compostura. O sorriso de Margaret diminuiu. Mas não pense que me engana. Sei que há mais em você do que aparenta, e vou descobrir exatamente o que está escondendo. O coração de Lila deu um salto, mas ela manteve a calma. Boa sorte com isso, devolveu, virando-se e saindo. Mais tarde, já de volta à cobertura, Ethan percebeu o silêncio incomum de Lila. Tudo bem. Ela forçou um sorriso. Só estou cansada. Mas, deitada na cama aquela noite, Lila não conseguia esquecer as palavras de Margaret. Ela sabia que, mais cedo ou mais tarde, a verdade sobre seu passado viria à tona. Mas, quando isso acontecesse, qual seria o preço? A precisão fria do escritório de Margaret Cole contrastava com o restante da mansão, mais acolhedora. Margaret estava sentada à escrivaninha, com o laptop aberto e um dossiê grosso espalhado à sua frente. A foto que aparecia na tela era, sem dúvida, de Lila, porém mais jovem, cercada de manchetes que gritavam, escândalo. Império Hanover entra em colapso após fraude, dizia uma das manchetes. Os lábios de Margaret se curvaram em um sorriso fino. Ela pegou o telefone e discou para Ethan. Ele estava em seu escritório, analisando uma proposta de projeto, quando o celular vibrou. Ao ver o nome da mãe, hesitou antes de atender. O que foi, mãe? A voz de Margaret saiu seca. Precisamos conversar. É sobre a sua esposa. Ethan suspirou, recostando-se na cadeira. O que tem ela? Ela não é quem diz ser, afirmou Margaret. Venha até a mansão. Agora. A tensão era palpável na mansão Cole quando Ethan entrou no escritório. Margaret estava de pé, ao lado da mesa, o dossiê aberto, à espera dele. O que é isso? Perguntou Ethan, impaciente. Ela indicou os documentos. Sua esposa, Lila, é na verdade Lila Hanover. Isso te lembra algo? Ethan franziu a testa, aproximando-se para ver as páginas. Seus olhos se arregalaram quando tudo fez sentido. Hanover, como Jonathan Hanover. Sim, confirmou Margaret. O magnata desgraçado que perdeu tudo em um dos maiores escândalos de fraude da década. Ela é filha dele. Ethan balançou a cabeça, tentando assimilar a informação. Porque ela não me contou. Porque está escondendo, retrucou Margaret, dura. Pense bem, Ethan. Ela está usando você. Quer recuperar o prestígio da família dela. Ele cerrou os dentes, a cabeça girando. Você não sabe disso. Margaret se aproximou, a voz baixa e incisiva. Não seja ingênuo. Você foi enganado. Ela não é essa musicista de rua indefesa que você salvou. Ela é uma Hanover. Tudo isso fazia parte do plano dela. Ethan voltou à cobertura, a mente tomada por dúvidas e raiva. Encontrou Lila na sala de estar, rabiscando algo em um bloco de notas. Ela levantou o olhar ao vê-lo entrar, mas o sorriso morreu ao perceber a expressão dele. O que houve? Perguntou ela, deixando o bloco de lado. Ethan cruzou os braços, a voz mais fria do que ela jamais ouvira. Porque você não me contou quem você é de verdade. Lila empalideceu, sentindo o coração disparar. Não sei do que você está falando. Não se faça de boba, Lila. Disparou Ethan. Eu sei que você é Lila Hanover, filha de Jonathan Hanover. O homem que quase destruiu a vida de inúmeras pessoas. Ela sentiu o sangue fugir do rosto, mas manteve a postura. E daí? Você forçou meu passado. Não fui eu, Ethan rosnou. Foi minha mãe. E ela acha que você está me usando para limpar a reputação da sua família. É verdade. Lila cerrou os punhos. Acha que eu quis isso? Acha que escolhi ser filha dele? Passei a vida inteira fugindo desse nome. Então por que não me contou? Insistiu Ethan. A voz de Lila se elevou, tremendo de emoção. Porque não é quem eu sou. Passei anos tentando fugir dos erros do meu pai. O nome Hanover arruinou a minha vida, Ethan. Eu perdi tudo, minha casa, minha família, meus sonhos. Tudo o que sempre quis foi ser Lila, apenas Lila.
O olhar de Ethan se estreitou, a raiva se misturando a uma centelha de compreensão. Então nada disso foi real. Era só conveniente. Lila o encarou, o peito subindo e descendo rapidamente. Você não entende, não é? Eu nunca pedi esse arranjo. Foi você quem me procurou. Você precisava de mim. E, em algum momento, eu achei que talvez você realmente me enxergasse além do meu passado. Mas eu estava errada. Ethan desviou o olhar, as palavras dela pesando em sua consciência. Lila pegou a mochila, a voz trêmula. Sabe de uma coisa? Talvez sua mãe esteja certa. Talvez eu não sirva para isso aqui. Mas pelo menos eu sei quem eu sou. Você pode dizer o mesmo. Ela passou por ele, os passos decididos. Lila, chamou Ethan, a voz agora mais suave. Ela parou na porta, mas não se virou. Adeus, Ethan. Então partiu. A cobertura pareceu mergulhar em um silêncio ensurdecedor. Ethan se sentou no sofá, passando a mão pelos cabelos. A verdade o abalara, mas a forma como a confrontara deixava um gosto amargo de arrependimento. Ele olhou para a F. Otto deles no baile de caridade, o sorriso radiante de Lila tão genuíno que suas acusações lhe pareciam agora vazias. Com a cabeça entre as mãos, Ethan se perguntou se acabara de cometer o maior erro da vida. Sozinho na cobertura, Ethan observava o piano no canto da sala. O silêncio doía em seus ouvidos, interrompido apenas pelos ruídos distantes da cidade. Sua mente repetia o confronto com Lila, as palavras angustiadas dela ainda ecoando, pelo menos eu sei quem eu sou. Você pode dizer o mesmo. Ele tinha sido tão rápido em julgar, se deixando cegar pelas manipulações da mãe e pelas próprias inseguranças. Lila não estava usando-o, ela estava sobrevivendo. Lutando para reconstruir a vida apesar do nome que carregava. Ethan fechou os olhos, lembrando de Lila sentada ao piano, os dedos deslizando nas teclas com paixão. Ela não era definida pelo sobrenome Hanover nem pelo escândalo. Ela era simplesmente ela mesma, talentosa, resiliente, honesta. E ele a deixara partir. Enquanto isso, a vida de Lila mudava de rumo. Após deixar Ethan, ela voltou a se dedicar à música, apresentando-se em lugares pequenos e crescendo em confiança a cada show. Numa aconchegante casa de jazz no centro da cidade, Lila se apresentava com seu violão. O público era pequeno, mas atento, e se deixava envolver pela alma que ela colocava em cada nota. Quando terminou a última música, foi aplaudida com entusiasmo, um bálsamo para as feridas deixadas pela briga com Ethan. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava retomando sua identidade. Não como Hanover, mas como artista. Sua voz é incrível, elogiou um homem ao vê-la guardar o violão. Já pensou em gravar? Lila sorriu, balançando a cabeça. Um passo de cada vez. Na cobertura, Ethan continuava atormentado pela ausência de Lila. Desesperado para se redimir, recorreu a Claire, sua assistente de confiança. Ela é incrível, Claire. E eu estraguei tudo. Preciso consertar. Claire ergueu as sobrancelhas. Não está sendo muito sutil, Ethan. Qual é o seu plano? Não sei, confessou ele, passando a mão pelos cabelos. Mas não posso deixá-la ir assim. Claire refletiu por um instante e sorriu. Se a música é o mundo dela, talvez você devesse falar a língua que ela entende. Inspirado, Ethan começou a agir. Entrou em contato com donos de casas de shows e profissionais da indústria musical, usando suas conexões para organizar um show privado especial. Não era um show qualquer, era para Lila. Ele seguiu seus passos, aparecendo discretamente em um de seus shows para ouvi-la cantar. Ao vê-la se entregar à música, seu coração se encheu de orgulho e determinação. 2 semanas depois, Lila recebeu um convite inesperado. Um bilhete escrito à mão foi entregue em seu apartamento. Lila, você merece ser vista, ser ouvida. Por favor, vá ao Grand Avenue Theatre amanhã às 19 horas. O ceticismo e a curiosidade travaram uma batalha em sua mente, mas algo no bilhete a convenceu a ir chegando ao teatro. Lila ficou sem fôlego. Era um espaço intimista e elegante, iluminado por uma luz dourada suave que incidia sobre um piano de cauda no centro do palco. Havia um pequeno público, composto por pessoas conhecidas da indústria musical, gente que Lila admirava, mas jamais imaginara conhecer. Ao entrar, um homem a abordou com um sorriso receptivo. Você é Lila Hanover. Ela se enrijeceu ao ouvir o sobrenome, mas confirmou com a cabeça. Tenho ouvido falar do seu trabalho. Estou ansioso para ouvi-la tocar hoje. Tocar? Repetiu Lila, confusa. O homem indicou o palco. Este show é seu. Antes que ela pudesse responder, Ethan surgiu, parecendo ansioso, mas decidido. Ethan, disse ela, em tom contido.
O que é tudo isso? É para você, respondeu ele, a voz firme apesar de toda a tensão entre eles. Eu quis que o mundo visse o que eu vejo toda vez que você toca. Este é o seu sonho, Lila. Quero ajudá-la a realizá-lo. O coração de Lila disparou enquanto ela analisava o lugar e absorvia as palavras dele. Eu me apaixonei por você, prosseguiu Ethan, dando um passo à frente. Não pelo seu sobrenome, nem pelo seu passado, mas por você. E vou passar o resto da vida provando isso, se você me permitir. Ela sentiu as emoções transbordarem, quase a sufocando. Ethan, você não só me deu uma chance. Você me deu o meu sonho. Ele esboçou um sorriso suave. Então talvez algumas coisas valham a pena tentar de novo. Naquela noite, Lila subiu ao palco, os dedos tremendo de leve ao se aproximarem das teclas do piano. Mas, assim que começou a tocar, todas as dúvidas sumiram. A plateia ficou extasiada, e ao encerrar a última canção, foi ovacionada. Ethan, parado ao fundo, sentiu o peito transbordar de orgulho e esperança. Depois que o teatro se esvaziou, Lila encontrou Ethan próximo ao palco. Você não precisava fazer isso, disse ela, em tom baixo. Precisava sim, rebateu ele. Porque você merece. Ela o encarou por um longo momento e então sorriu. Talvez nós dois mereçamos. Enquanto saíam do teatro, a distância entre eles parecia começar a se desfazer. Ethan e Lila se sentaram frente a frente na sala de estar da cobertura. O ar entre eles já não tinha a mesma tensão, mas sim uma compreensão silenciosa. Não espero que tudo se resolva de um dia para o outro, disse Ethan, a voz ao mesmo tempo firme e vulnerável. Mas quero que avancemos juntos, não como dois estranhos em um acordo, mas como parceiros. Lila o observou, os olhos verdes examinando cada detalhe de seu rosto em busca de mentiras. Tudo o que encontrou foi sinceridade. Não vai ser fácil, respondeu ela. Confiança não se reconstrói num piscar de olhos. Eu sei, reconheceu Ethan, inclinando-se para a frente. Mas estou disposto a me esforçar. Todos os dias, se for preciso. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Lila. Você é teimoso, sabia? Você também é, devolveu ele, rindo suavemente. Eles riram juntos, a tensão dando lugar a uma nova fase de reconciliação. Ao longo do ano seguinte, o relacionamento de Ethan e Lila se fortaleceu e se transformou em algo genuíno. Ela seguiu-se apresentando, ganhando cada vez mais destaque no mundo da música. Ethan, sempre o maior fã, aplaudia cada show com orgulho. Enquanto isso, Lila o ajudava a se impor diante dos pais, especialmente na relação conturbada que ele tinha com Gregory. Este permanecia distante, mas Margaret começou a demonstrar sinais de aceitação ao perceber o amor genuíno de Lila pelo filho. Ela é mais forte do que julguei, admitiu Margaret a Ethan, certa noite. E você também é. Ele assentiu, sentindo-se aliviado pela mãe finalmente reconhecer o valor de Lila. Exatamente um ano depois do casamento relâmpago, Ethan preparou uma surpresa. Lila acabara de encerrar um show com casa lotada em um grande teatro. Ainda sentindo a adrenalina do palco, ela foi para o camarim. Excelente apresentação, SRTA Nover, disse um assistente de palco, entregando-lhe um buquê de rosas. Obrigada, respondeu Lila, sorrindo ao pegar as flores. Ao virar o corredor, porém, se deparou com o palco já vazio, e Ethan em pé no centro, segurando uma pequena caixa de veludo. Poucos amigos próximos, incluindo Jenny e Claire, além de alguns membros da equipe, observavam discretamente dos bastidores. Ethan, murmurou ela, sentindo a voz tremer. O que está fazendo? Ele sorriu, os olhos cheios de ternura. Há um ano, começamos algo que deveria ser temporário, um acordo. Mas, em algum momento, você se tornou tudo para mim. Você me fez enxergar o mundo de outro jeito. Me tornou uma pessoa melhor. O coração de Lila palpitou quando ele se ajoelhou, abrindo a caixinha que exibia um anel de diamante simples e elegante. Lila Nover, disse Ethan, a voz firme, quer se casar comigo de novo, desta vez para sempre. Lágrimas brotaram nos olhos de Lila e ela deu um passo à frente. Sim. Disse, rindo enquanto secava o rosto. Mas nada de contratos dessa vez. Os poucos presentes explodiram em aplausos quando Ethan colocou o anel em seu dedo e a puxou para um beijo. O casamento foi uma cerimônia simples e elegante, em um jardim sob o céu estrelado. Convidados de diferentes círculos, parceiros de negócios de Ethan, colegas músicos de Lila, até mesmo antigos rivais, se reuniram para comemorar a união. Margaret, vestindo um fino vestido lilás, aproximou-se de Lila no início da recepção. Eu lhe devo desculpas, disse Margaret, em tom sincero. Eu a julguei mal. Você demonstrou uma força e uma elegância que eu não pensei serem possíveis. Lila sorriu, calorosa.
Obrigada, Margaret. Significa muito para mim. As duas trocaram um breve aceno de respeito antes de Margaret retornar à mesa. À medida que a noite avançava, Ethan e Lila dançaram pela primeira vez como marido e mulher sob um teto de luzes de fada. O mundo pareceu desaparecer ao redor enquanto se moviam em perfeita harmonia, embalados por uma música suave. Não consigo acreditar até onde chegamos, murmurou Lila. Ethan sorriu, apertando sua mão. Eu consigo. Você é a melhor coisa que me aconteceu. Engraçado, brincou Lila. Tudo começou com um acordo maluco. Sob as estrelas cintilantes, eles perceberam que a jornada repleta de desafios, mágoas e reviravoltas os conduziu a um amor que jamais poderiam ter imaginado. Enquanto Ethan e Lila dançam sob as estrelas, a história deles nos lembra de que o amor pode florescer nos lugares mais inesperados, até mesmo em um casamento de conveniência. A trajetória do casal mostra que confiança, perdão e resiliência podem transformar qualquer obstáculo em algo extraordinário. Se esta história tocou o seu coração, não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que ama histórias de amor e redenção. Para mais relatos comoventes como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima história inspiradora.